Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E de repente o Fortaleza apareceu com negociações bem avançadas com o centroavante argentino, Juan Miritello, 27 anos de idade, que defende o Defensa e Justiça. E veremos tudo sobre o jogador, galera, no vídeo de hoje, inclusive lances dele já nessa temporada de 2026. Mas só depois de você deixar o like no vídeo, se inscrever, comentar, hypar, aquilo tudo que você faz rapidinho, de graça e ajuda demais o meu trabalho, perfeito? Recados dados, bora começar, né, com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, o número de Juan Miritello na temporada passada, ano de 2025. Lembrando que ele tem 27 anos de idade, 1,82 m, jogava pelo Defensa e Justiça, com 33 jogos, 16 como titular, 8 gols, 2 assistências, uma pré-assistência, 10 passes para finalização, 42 arremates, com 55% de acerto no gol, acertou bastante o alvo, ganhou 39% das disputas de bola por cima, sofreu 12 faltas, tomou 3 cartões amarelos e foi expulso uma vez no Miritello no ano passado. Torcedor do Lion, conta pra mim nos comentários do vídeo, vocês estão animados com a possibilidade dessa contratação? Calma, vai ter mais informação, opinião e lances do jogador. Mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então você já sabe, né? Lá na Centauro tem sempre o nosso cupom FBSCOUT10, que te dá aqueles 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de Juan Miritello, que ao longo do ano passado, 2025, ele viveu altos e baixos com a camisa do Defensa e Justiça, né? Ele iniciou a temporada como um titular, ele chegou a perder bastante espaço ali no meio do ano, entre abril, junho e julho, né, naquela pausa para a Copa do Mundo de Clubes, e na reta final da temporada ele volta a ser muito mais um titular do que um reserva. Chegou a passar uma seca de gols no finalzinho de 2025, mas ele consegue depois iniciar 2026 bem, né, como um titular do Defensa e Justiça. São 6 jogos disputados no ano de 2026 com 2 gols marcados. É bem verdade que os 2 gols foram no mesmo jogo, tá bom? Mas ele, nesse ano de 2026, ele jogou 6 jogos e foi titular em 5. Ou seja, tem sido mais um titular do que um reserva do Defensa e Justiça, então vai chegar com ritmo de jogo para poder reforçar o Fortaleza, tá bom? Sei que todo mundo aqui quer ver lances do atleta, né, pessoal? Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre suas características, né? Acho que é importante também. Então eu chamo na tela o mapa de movimentação, o mapa de calor do Miritello, no ano passado, ano de 2025. E o Juan Miritello, pessoal, ele é um centroavante de área, tá, pessoal? Aqui não tem muito mistério, muita enrolação, ele vai ser aquele cara para ficar no comando do ataque, é um centroavante destro, tá bom, pessoal? Um jogador que não é muito alto, 1,82 m, mas ele consegue usar bem a sua imposição física, é um cara que faz bem a parede, é um cara que consegue ter malandragem ali para disputar as bolas aéreas, ele tem um rendimento razoável nas disputas de bola por cima, é um cara que sabe cabecear, marca gols de cabeça com uma certa frequência e fora da área ele não vai agregar muita coisa ao jogo do Fortaleza. Mal comparando, pessoal, eu acho ele um nível abaixo, tá? Mas as características dele lembram muito a do Adam Barreiro. Eu acho que o departamento de mercado foi bem nesse sentido na reposição. Você vai ter um jogador com características muito semelhantes, aquele cara terminal, um cara que vai ficar no meio dos zagueiros, vai disputar fisicamente, fazer o pivô, dar aquela opção de referência para o meio campo, para os laterais do Fortaleza, e quando a bola chegar, ele tende a ter uma capacidade de finalização interessante. É um jogador um pouco menos artilheiro do que era o Adam Barreiro ao longo da sua carreira, mas é um jogador assim que entrega aquela média de gols razoável ao longo da sua carreira. Ele ficaria no 0,25, um 0,30 na média da sua carreira por jogos, né? Não por minutos jogados. É aquele centroavante razoável que jogou praticamente a vida inteira na Argentina, tem uma temporada na Europa, a gente vai ver daqui a pouco, mas vai ser um jogador target, como a gente fala, né? Para a bola chegar e definir fora da área não vai agregar muito, tá bom? E se a gente compara, galera, o Miritello com os centroavantes da Liga Argentina do ano passado, essas características que eu falei ficam ainda mais claras. A gente percebe que ele é um jogador que, na média, a cada 90 minutos, ficou até acima da média nos gols marcados em relação aos outros centroavantes da Liga, conseguiu ter uma boa conversão de chances, disputou bem a bola por cima, cabeceou bastante contra o gol do adversário. Entretanto, a gente percebe que ele fica abaixo da média no jogo jogado, na parte de construção. Não é um centroavante que cria muita chance para os seus companheiros, não é aquele jogador que vai lá atrás receber muita bola, que conecta o time com o terço final. Não vai ser um centroavante que vai agregar muito fora da área, vai ser completamente um finalizador, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário importantíssimo, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Você não faz ideia do que comentar, comenta aí em Caps Lock. Bora, Lion! Vamos, Lion! Quem comentar isso, eu vou saber que chegou nessa parte do vídeo e eu vou deixar um like no seu comentário, tá bom? E se você se inscrever, você vai tirar nota 10, é fundamental também. A maioria de vocês me assiste aqui e não se inscreve, galera, não custa nada, é rapidinho, tá bom? Vamos ver, pessoal, como é que vem sendo a evolução da carreira do Miritello? Bora lá!
Pequeno histórico, os últimos 4 anos do argentino como profissional. 2022, jogando pelo San Martín, Tucumã, modesta equipe aqui, né, do futebol argentino. Nessa temporada ele joga a Série B local. 35 jogos, 30 como titular, 13 gols, 2 assistências. 2023, já chega ao Defensa e Justiça. 18 jogos, 1 como titular, 3 gols, nenhuma assistência. Temporada 23-24 ele vai jogar na Grécia pelo Asteras Trópolis. 30 jogos, 26 como titular, 13 gols, 2 assistências. Aqui no futebol grego, não, um futebol de muito contato, muita briga. Ele foi bem. 2024 ele volta ao Defensa, 20 jogos, 14 como titular, 5 gols, 3 assistências. Então é um cara, pessoal, que tem aquela média razoável de gols, teve um bom destaque na segunda divisão do futebol argentino, depois ficou sempre inserido num contexto europeu por uma temporada, depois da primeira divisão da Argentina. Tá bom? Voltando para mim, galera, a reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Juan Miritello, reforçando Fortaleza. Como eu falei, pessoal, eu acho ele um nível um pouco abaixo em relação ao Adam Barreiro, mas a gente entende. Fortaleza, infelizmente, passou por um rebaixamento, tem que fazer um recondicionamento financeiro. O Adam Barreiro é um cara que, além de ter gerado uma grana para os cofres do clube, ele consta ter um custo mensal acima do que uma Série B normalmente comporta. Você traz um jogador mais compatível com o nível financeiro da competição, que eu acho que ainda para o nível técnico de uma Série B pode ajudar. Então eu acho que acaba tendo um downgrade, seria quase impossível não ter em relação ao Adam Barreiro, mas eu ainda acho uma boa cotação, uma boa aposta que o Fortaleza está fazendo. Vamos ver como é que vai ser a sua adaptação ao futebol brasileiro, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!